Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quarto episódio de Loki. Minha gente, que episódio foi esse? Não esquece de curtir e de seguir o canal, porque eu tô trazendo toda semana vídeo de Loki. E não se preocupe, que quando tiver spoilers, eu vou colocar aqui na tela pra vocês pularem, tá bom? Esse episódio foi com certeza o mais dramático de todos, né? Esse é o quarto episódio, temos infelizmente apenas mais 2 por aí. Eu já tô ficando triste, minhas quartas-feiras não serão mais as mesmas. Mas ele segue também essa ideia do policial, né? Que os próprios produtores da série já falaram que tem essa questão de embasamento, até no próprio set. E segue essa vibe policial, investigativa, e a gente continua ali. Logo após o terceiro episódio, que eles ficaram presos em Lamentes. Lembra lá no meu vídeo de suposições que tinha um quadro lá que parecia ser a Natasha? Então, realmente não era a Natasha, era a Sylvie com o Loki. E era de fato eles ali esperando o apocalipse acontecer, porque eles não tinham muito o que fazer, né? Mas aos 46 minutos do segundo tempo, a TVA consegue achá-los, pois eles têm um evento Nexus aí. E o episódio continua. O que acontece principalmente nesse episódio? A gente tem uma explicação maior da Sylvie, a gente tem uma explicação maior do próprio contexto da TVA. Eu gosto muito da Ravonna nesse episódio, ela tá bem surpreendente. A atriz já havia falado numa entrevista que ela ia surpreender bastante. E temos aí um pouco mais dos Timekeepers e um pouco do que rola ali por baixo dentro dessa TVA. Mais uma vez, o episódio questiona quem é o analista. No início, quando ele mostra um pouco dos episódios anteriores, ele fala: eu sou seu favorito analista, quem é o outro analista? E mais uma vez, dessa vez não foca, mas cita essa danada dessa caneta. Ainda não sabemos quem é esse outro analista, mas eu chuto que vamos ter essa resposta no próximo episódio, porque não é possível que seja de graça, porque já falou várias vezes desse segundo, e da questão dos troféus, né? Já que uma missão foi concluída, então a Ravonna teria mais um troféu aí pra colocar na sua sala. Uma outra coisa que o episódio cita também, que mais uma vez não é de graça, eu já havia comentado que lá no primeiro episódio, quando o Loki chega na TVA, enquanto ele tá ali sendo levado pela fila, aparece um Skrull. E aí o Mobius, ele comenta, ele diz: a gente já pegou aqui Skrulls, Titãs. Então, assim, será que a gente vai saber quem foi esse titã que apareceu? O Skrull, com certeza, não foi de graça, né? Eu acho que ele vai estar muito conectado aí com o próximo filme da Capitã Marvel. A gente viu lá no final da série WandaVision a Monica Rambeau. Então, já mostra aí uma conexão. E uma outra coisa muito importante é que eles conseguiram arrumar ali a linha do tempo. Então, logo no início do episódio, quando volta lá para aquele monitorzinho, eles conseguiram arrumar lá a linha do tempo sagrada. E mais uma vez ela tá ali bem contínua, bonitinha. Eu não gosto nem de imaginar quantas variantes eles não tiveram que apagar para isso acontecer. Porque a gente já viu o que acontece quando você sai um tiquinho da linha e ali não é mais interessante que você exista. Então eles juntaram ali muitas forças. A gente viu que o último evento da Sylvie tentar acionar ali todas aquelas cargas abriu aquele multiverso absurdo, mas aparentemente eles conseguiram conter tudo ali. E agora eles estão procurando pela Sylvie e pelo Loki, né? E aí eles terminam achando. Uma coisa que não é spoiler, gente, é que é o seguinte: o Loki e a Sylvie, ali quando eles estão naquela iminência do apocalipse, eles meio que juntos, tipo, vai dar merda, vai dar ruim, a gente não vai conseguir sair daqui. Eles meio que se unem lá no final pra morrer juntos. Eles causam um evento que dá uma subida assim muito grande, bem assim total mesmo. E o Mobius até fala: nossa, você já viu um evento assim? Ou seja, essa união desses dois aí ainda vai trazer muita coisa, porque não foi uma simples ramificaçãozinha, foi uma baita ramificação, tipo assim, olha, eu tô aqui, tá? Agora eu vou falar um pouco de alguns spoilers desse episódio, eu vou colocar aqui na tela para quantos minutos você precisa pular se você não quer saber de nenhuma novidade.
Finalmente nesse episódio temos a resposta de quem é a Sylvie. Então, a Sylvie ela é mesmo uma variante do Loki. Eu já havia comentado que tinha uma atriz confirmada para viver a Sylvie quando criança, e a gente tem ali um flash do que realmente aconteceu, por que a Sylvie está nesse caminho. Então, há algum nexus que o episódio não conta, e na verdade a Ravonna até fala que ela não se lembra, provocou que a Loki, no caso da Sylvie, não é mais necessária. Então vamos lá apagar. Só que o que acontece? Isso foi há muito tempo, a Ravonna ainda não tinha a posição que ela tem hoje, e eu acho que isso é muito importante. Mostrar que é possível subir a hierarquia ali na TVA. E aí a Sylvie ela consegue fugir, então ela é tirada da sua casa, né? Do seu reino. A sua linha do tempo é apagada e ela começa a fugir. Uma coisa que me incomodou, eu sei que pode ser besteira, mas assim, a gente termina se apegando muito ao visual e eu fico pensando, em que momento durante as escapadas entre os apocalipses a Sylvie conseguiu parar no cabeleireiro para pintar o cabelo, né? Isso me incomodou um pouquinho, mas fora isso, tudo bem. Então, ela tá ali, ela fala, né, que ela começou a fugir, ela começou a se esconder pelos apocalipses, e na verdade, o fato da Ravonna estar tão preocupada com a Sylvie é porque a Sylvie é um problema dela. Então, foi uma variante que ela deixou fugir, e aí tudo isso virou uma bola de neve. Então ela é realmente um Loki, eu acho que ficou bem claro que ela não é a Enchantress aí, pelo menos foi o que o episódio deu a entender, é que ela é realmente uma outra variante do Loki. E aí, uma outra coisa que temos nesse episódio, que de início me pareceu um pouco estranho, mas depois realmente faz todo sentido, é esse romance, entre aspas, entre o Loki e a Sylvie. De fato, eu acho que a pessoa perfeita pro Loki é o próprio Loki, e temos ali uma centelhinha de romance entre os dois. Eu havia comentado que eu achava que não ia pender para esse lado, e pelo jeito eu me enganei. A série deu uma romantizada um pouco, mas não estraga, tá? Eu acho que ficou bem feito, ficou interessante. Temos também uma aparição da Lady Sif. Nossa, eu amei, não esperava. Todo mundo especulando, Thor vai aparecer, Wanda vai aparecer. E temos aí a Lady Sif, maravilhosa, sem defeitos. Uma pequena aparição dela aí para dar um gostinho. Achei muito legal. Temos também o agente Mobius, finalmente acordando, percebendo que ele é uma variante. Então, também ali com a ajuda, a Sylvie recebe ajuda, né, de outra pessoa. Então a gente temos uns heróis que aparecem aí de última hora. Uma outra coisa que eu também havia suposto era que a gente provavelmente não iria ver os Timekeepers, né, que eles não iriam aparecer. Tivemos ali aquele cerco com aquele pedestal, aquela fumaça. Honestamente, pra mim, desde o início aquilo ali não soou nem um pouco verossímil. Eu não senti verdade. Desde o início da primeira cena eu fiquei, gente, não tá, alguma coisa tá errada. E a gente viu que eram apenas uns droids, né? A gente continua sem saber quem é o poder por trás da TVA, mas sabemos que a Ravonna esconde muita coisa, porque ela sabe de alguma coisa além, né? Já que, em tese, ela que tinha ali contato com os Timekeepers, mas ela em momento nenhum demonstrou surpresa quando ela viu ali aquele robô sendo destruído. Então, pode ser que no próximo episódio a gente veja, tem alguma resposta. Eu já fiz algumas suposições aqui nos vídeos anteriores sobre umas conexões que a Ravonna pode ter aí, mas isso não fica muito implícito aí no episódio. E no final, temos essa cena pós-crédito. A gente tem, antes dela, duas coisas. Gente, esse episódio, com certeza, foi o que me surpreendeu mais. Então, assim, primeiro a gente tem ali o agente Mobius morrendo, entre aspas, né? Inclusive, que cena. E depois temos o Loki. Claro que não podia ser numa situação diferente, o Loki estava prestes. Eu não sei se ele ia se declarar ou se ele ia, talvez, oferecer ajuda. Não sei. Loki é sempre imprevisível. Mas aí a Ravonna aparece por trás e pá, né? Mas, no final, a gente vê que o Loki, ele não morreu. Muito provavelmente pelo fato dele ser um deus, né? Então eu não acho que a gente vai ter o agente Mobius de volta. A não ser que ele volte ali de outra linha do tempo. Mas quando o Loki ele abre o olho, ele pergunta se aquilo ali é Hel. Então
Temos ali Asgard, Thor Ragnarok e temos ali umas 3 variantes do Loki. Nossa, aquilo ali fez um boom na minha cabeça. Temos 3 variantes diferentes, um ali um pouco mais clássica, um ali com uma espécie de machado um pouco diferente, e temos um Loki ali criança, inclusive ele tá segurando um bicho que me lembra muito lá o cão do Gus, do Sweet Tooth. Muito provavelmente essas variantes que vão nos dar uma resposta um pouco melhor, porque até então eu acho que nenhum deus tinha sido prunado, eu não sei bem como é que chama, mas teremos aí o Loki, ele ainda não morreu, não, obviamente, né, ele não iria sumir. Com certeza o próximo episódio vai nos trazer muito mais respostas, tanto pelo lado da Sylvie, quanto pelo lado do próprio Loki. No geral, eu diria que esse é um episódio bastante intenso. Eu não sei dizer se é o meu favorito, mas de início ele, apesar de ter um ritmo bem mais lento, ele é um episódio, como eu comentei, um pouco mais dramático. Ele é também um episódio mais triste, traz um pouco mais de background, mas também não diria que ele é filler. Eu acho que se você tiver que definir algum deles como filler, seria esse, mas ele é um episódio extremamente importante. Não apenas, de novo, para a evolução de personagem, como foi o último. Eu acho que o primeiro episódio, ele que foi o mais agitado, assim, mas esse quarto episódio, ele com certeza foi o que me surpreendeu mais. De uma maneira positiva, mas também de uma maneira chocante. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se teve alguma coisa que você percebeu e eu não falei aqui nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.